encontrar alguém que garanta o máximo, a paz dos corações. Não há o que temer, embora o medo exista em nós, mas a fé nos faz mover montanhas com poder. Pode um milagre enfim acontecer quando você acreditar. A esperança em ti, ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres crer. O medo acabou, pois ele agia sempre em vão. A esperança em ti fará aos ares flutuar. Não posso explicar o que o coração de alguém sente quando encontra paz e a fé pra ir além. Pode um milagre acontecer quando você acreditar. A esperança em ti, ninguém jamais. Depende só se tu quiseres a coragem de parar, vencer, conquistar o reino em redor. É só assim que chegará, que nada enfim lhe faltará. Ouça a voz que diz: consigo eu estarei. Pode um milagre enfim acontecer quando você acreditar. A esperança em ti, ninguém jamais irá matar. Depende só. Eu sei. Se tu quiseres basta somente Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto com a leitura do Salmo 100. Vinde todos e louvai ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez e não nós a nós mesmos.
Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amém. Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos cantar o hino de número 193 do nosso Inário para o Culto Cristão. Maravilhosa Graça. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça traz vida perenal. Por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma da vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Vamos orar. Amado e querido Deus, graças nós te damos, Senhor, por mais uma oportunidade maravilhosa de estarmos aqui na tua casa, Senhor, reunidos em um só amor, em um só espírito. Senhor, obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, obrigado porque o Senhor tem guardado as nossas vidas, as nossas famílias, ó Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida.
Obrigada, Deus, porque o Senhor não deixa faltar nada na nossa mesa. O Senhor tem nos abençoado e nos dado, ó Deus, vitória em tudo aquilo que precisamos, Senhor. Ó Deus, abençoa esse culto. Fica, Senhor, com cada parte deste culto, com os louvores, ó Deus, com as leituras e com a palavra, ó Deus, que está preparada para cada um de nós. Nos dê um culto abençoado na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Minha razão de viver é te
um privilégio poder partilhar com você, nesta noite do dia 15 de junho de 2020, a Palavra de Deus. Hoje eu quero ler com você na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versos 12 a 17. Peço que você abra sua Bíblia e mantenha sua Bíblia aberta para acompanhar a leitura e depois a exposição desta passagem. As virtudes devem ser cultivadas. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Bom, o apóstolo Paulo estava preso em Roma, na sua primeira prisão, quando escreveu esta carta. Esta carta é endereçada à igreja de Colossos, uma das 3 cidades que ficavam no vale do rio Lico, Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Paulo esteve 3 anos em Éfeso, na sua 3ª viagem missionária, período em que plantou igrejas em toda a província da Ásia. Esta igreja propriamente dita não foi Paulo quem a fundou, mas Paulo sentia-se responsável por esta igreja, cuidava do pastorado desta igreja no sentido de orientação a ela. E nesta carta o apóstolo Paulo, como nenhuma outra, trata de maneira bem específica sobre a centralidade da pessoa de Cristo. É a carta mais cristológica que Paulo escreve dentre todas as suas epístolas. É uma espécie de carta gêmea de Efésios, enquanto Colossenses enfatiza o cabeça da igreja, Efésios trata da igreja, o corpo de Cristo. Depois que ele trata da pessoa de Cristo, da sua divindade, da obra da redenção, da obra da criação, Paulo entra na parte prática desta epístola, no capítulo 3, e aqui no texto lido ele vai mostrar para nós como é que o crente deve viver neste mundo. Bom, primeiramente Paulo descreve no verso 8 a necessidade de nós nos despirmos de algumas atitudes, como a roupa suja que tem que ser retirada, e nós agora devemos nos vestir, nos revestir de outras virtudes cristãs, como que botando uma roupa limpa. Então a vida cristã é uma constante de despojar e revestir, despojar e revestir, despojar e revestir. A grande pergunta é: quais são essas virtudes que devem ornar nossa vida, fazer parte da nossa caminhada, que devem marcar o nosso comportamento aqui neste mundo? Parece-nos que um dos grandes problemas da vida cristã prática é relacionamento. Sobretudo agora, nesse período de pandemia, temos escutado notícias, temos lido sobre isso, recebido informações a respeito disso, contatos a respeito disso, que muitas famílias estão estressadas, muitas famílias estão com os nervos à flor da pele, muitas famílias estão num momento de grande dificuldade, porque não conseguem conviver, não conseguem se relacionar harmoniosamente. Então, esta é uma palavra também para o seu coração, nesse sentido.
Primeira indumentária que nós temos que usar, Paulo diz aí, revesti-os, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Ele está pressupondo que você é um eleito de Deus, que você é uma pessoa amada por Deus, que você é uma pessoa santificada pelo Espírito Santo de Deus. Então a primeira coisa que você tem que ter, eternos afetos de misericórdia. E eterno afeto de misericórdia é quando você olha para o outro, não como juiz, para sentenciá-lo, para condená-lo, para pisar nele porque ele fracassou, porque ele errou, porque ele caiu. Mas ternos afetos de misericórdia significa você lançar o seu coração na miséria do outro e levantá-lo. Nós estamos vivendo uma época dificílima no Brasil. O Brasil está completamente radicalizado. As pessoas estão com a espada na língua, condenando uns aos outros, chamando uns de fascista, de nazista, de esquerdista, de direitista, disso, daquilo outro, e a situação está ficando cada vez mais complicada nesse país. E é nesse momento que você, como um eleito de Deus, em vez de entrar e engrossar as fileiras daquele que tem na língua uma palavra de juízo e de condenação do seu irmão, do seu próximo, você vai ter uma atitude de misericórdia para levantá-lo, socorrê-lo e assisti-lo nas suas fraquezas. Segunda coisa, Paulo diz que você precisa também se revestir de bondade. Na Bíblia só tem um homem como você e eu, chamado de bom. Este homem foi Barnabé. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Bondade é quando você usa a sua vida, seus recursos, seus dons, para ajudar efetivamente alguém. Barnabé foi aquele homem que vendeu uma propriedade e entregou para assistir os pobres. Barnabé foi aquele homem que, quando Paulo estava sendo rejeitado em Jerusalém, pegou o Paulo e o apresentou aos apóstolos. Barnabé é aquele homem que, quando houve uma fome na Judéia, ele providenciou para que recursos fossem levados para assistir os pobres da Judéia. Barnabé foi aquele homem que, quando Paulo não quis mais andar com João Marcos, ele investiu em João Marcos para restaurar a vida de João Marcos. Ser bom é você olhar para alguém e investir sua vida neste alguém e ajudar essa pessoa a caminhar na vida. Isso é ser bom. Terceiro, revesti-vos também de humildade. Nesse mundo onde as pessoas querem ser estrela, nesse mundo onde as pessoas querem projeção, aplausos, reconhecimento, grandeza, nesse mundo em que as pessoas querem que tudo e todos girem ao seu redor, ser humilde é você reconhecer que você é quem é pela graça de Deus. Ser humilde não é ter uma autoestima achatada, mas ser humilde também não é você ter o nariz empinado. Ser humilde é reconhecer quem você é e ser você, porque você entende que você é quem é pela graça de Deus. Ser humilde é quando você coloca o outro na frente de você. Ser humilde é você ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e humilhando-se até a morte, morte de cruz. Ser humilde é olhar para Jesus e imitar o seu exemplo. Mas Paulo prossegue, atitudes que devemos ter. Ele diz assim: você precisa se revestir também de mansidão. Deixa eu dizer a você, mansidão não é ser mole, não é ser frouxo, não é ser uma pessoa que não tenha consistência granítica. Manso não é o fraco, manso é aquele que tem toda a sua força domesticada. Manso é aquele que, embora tenha condições de dar o troco e revidar, é aquele que abre mão dos seus direitos, prefere antes sofrer o dano. Esse é o manso.
Quantas brigas, quantas contendas, quantas querelas, quantas guerras, porque as pessoas querem de todas as formas lutar pelos seus direitos, e às vezes na luta do seu direito passa por cima dos outros. Ser manso é você ter domínio próprio, autocontrole, e se preciso for, você abre mão e sofre o dano para ganhar a pessoa. Isso é ser manso. É olhar para Jesus, que pôde dizer: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Mas Paulo prossegue e diz assim: você precisa também se revestir de longanimidade. E essa é uma das palavras mais belas da língua grega, a palavra macrotimia. E essa palavra macrotimia significa que você tem um ânimo longo. A pessoa critica você, fala mal de você, provoca você, alfineta você, quer que você reaja e perca o controle, e você vai um pouco mais, você anda um pouco mais, você caminha um pouco mais, você tem um ânimo longo. Longanimidade é você lidar com gente difícil, sem perder a calma, sem perder a compostura, sem perder o controle. Isso é ser longânimo. Nós precisamos ser revestidos com essa virtude. Mas notem mais. No verso 13, Paulo diz: suportai-vos uns aos outros. É claro que esta palavra suportar, ela pode ter dois significados na língua portuguesa. Pode ter a ideia do suportar, do estoico, que você tolera, você aguenta, você trinca os dentes. Eu tenho que aguentar esse fulano, esse ciclano, ele é difícil, ele é complicado, viver com ele é muito difícil, e então você aguenta, mas gemendo, trincando os dentes. Mas esse não é o significado da palavra suportar aqui. A palavra suportar aqui significa servir de suporte. É você colocar seu ombro e levantar essa pessoa e ajudá-la a se soerguer. É nesse sentido que Paulo diz: suportai-vos uns aos outros. Em vez de você esmagar a pessoa, em vez de você botá-la para baixo, em vez de você pisar nela, de humilhar a ela, você serve de suporte para que ela se levante, se restaure e se recupere. É essa a virtude cristã. Mas mais, versículo 13, outra virtude: perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Eu não vou nem perguntar se você tem motivo de queixa contra alguém. Isso não é se, é quando. Isso começa dentro de casa. O marido queixa da esposa, a esposa queixa do marido, os filhos queixam dos pais, os pais queixam dos filhos, os irmãos se queixam dos irmãos. Isso vai para a igreja. Temos queixas. Queixas do pastor, queixas dos líderes, queixas dos membros, queixa dos irmãos, porque nós não somos pessoas perfeitas, nós não convivemos com pessoas perfeitas, então nós sempre vamos, num dado momento ou outro da caminhada da vida, desagradar uns aos outros, frustrar uns aos outros. Isso é um fato. Nós vamos, num dado momento, desagradar, frustrar, decepcionar uns aos outros. As pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. Então, o que fazer nesta hora? Paulo diz: perdoai-vos mutuamente. Quando? Quando você tiver motivo de queixa. Ora, você só tem motivo de queixa contra o seu irmão se ele errar com você. Se ele acertar, não tem jeito de você ter queixa dele. Agora, quando alguém falhar com você, errar com você, desculpa da expressão, pisar na bola com você,
cabe a você não escantear essa pessoa, não jogar essa pessoa para fora, na lateral da sua vida, mas a perdoá-la, e esse perdão é mútuo. Se você pergunta, mas até quando eu devo perdoar? Paulo responde aqui, olha o verso 13, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu confesso a vocês que eu tive muitas dificuldades de entender esse texto. E eu só fui compreender melhor esse texto quando eu entendi uma parábola que Jesus contou, a parábola do credor incompassivo, porque Jesus conta aquela parábola para ilustrar para nós o que é perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. E então, na parábola de Jesus, um homem devia para o rei uma quantia vultosa de 10.000 talentos, e não tendo com que lhe pagar, o rei mandou vender a família dele, os filhos dele, a mulher dele, tornando-os escravos, para resolver o problema da dívida. E esse homem pede clemência e o rei resolve perdoá-lo desta grande dívida. Só que aquele homem perdoado, lá na frente, encontra um conservo que lhe deve uma mixaria, uma ninharia de 100 denários. Mas essa pessoa também não conseguia pagá-lo. Ele disse, você paga o que você me deve, senão eu jogo você na cadeia. E diz a Bíblia, na parábola de Jesus, que o rei ficou sabendo dessa história, mandou chamá-lo de servo malvado. Eu lhe perdoei 10.000 talentos, se não puderes perdoar o teu conservo 100 denários? Pois serás entregue aos flageladores, até que pagues o último centavo. E Jesus conclui assim a parábola, assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. Bom, a parábola terminou, e eu confesso que eu não entendi ainda, porque Jesus não usa a moeda corrente dos nossos dias. Eu não sei o quanto vale um talento. Bom, quando você vai então pesquisar na Bíblia quanto vale um talento pesava 35 quilos, ou ouro ou prata. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Esse valor era tão astronômico que um homem ganhando um salário, na época de 1 denário por dia, ele teria que trabalhar 150.000 anos para juntar todo esse dinheiro. O que Jesus então quis dizer com isso? O que Jesus quis dizer com isso é que a dívida que você e eu temos com Deus é impagável. E Deus nos perdoou completamente. E agora eu nunca posso dizer para alguém, eu não perdoo você, porque você me agrediu muito, porque você falou muito mal de mim, porque você me fez muito mal, porque você arrebentou com a minha vida, então você nunca por mim será perdoado. O texto está dizendo, você nunca pode ser isso, porque você foi mais perdoado por Deus, e Deus perdoou você. E assim como Deus perdoou você, você deve perdoar também. Na parábola de Jesus, 100 denários é 600.000 vezes menos do que 10.000 talentos. Então quem foi 600.000 vezes mais perdoado, não pode sonegar perdão para quem tem uma pequena dívida de apenas 100 denários. Sem perdão você não vive saudavelmente. Sem perdão não tem casamento saudável, sem perdão não tem família saudável, sem perdão não tem igreja saudável, sem perdão não tem relacionamento humano saudável. Mas prossigamos. Olha comigo, por gentileza, versículo 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo está dizendo aqui que o amor é a virtude que vai costurar e unificar todas essas virtudes que foram trabalhadas até agora. O que é vínculo? Deixa eu ilustrar. Eu estou usando esse paletó, e aqui, entre o corpo desse paletó e a manga do paletó, tem uma costura que une essas duas peças. Essa costura que une essas duas peças
é o vínculo. O que Paulo está dizendo é que você não consegue ter misericórdia, você não consegue exercer ou praticar bondade, humildade, mansidão, longanimidade, nem suportar uns aos outros, nem perdoar uns aos outros, a não ser que tudo isso seja trabalhado, costurado, unificado, aliançado pelo amor. Sem amor, a nossa relação vira hipócrita, se torna hipócrita. Porque nós vamos representar no palco uma cena que não está no coração. Nós vamos falar uma coisa e sentir outra. Então é preciso que o amor trabalhe tudo isso, porque o amor é este liame, este vínculo, esta ligação que aperfeiçoa todas as virtudes. Mas tem mais. Olha comigo o versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Para mim, esse é um dos versículos mais importantes da Bíblia, do que tange, agora, não apenas aos nossos relacionamentos interpessoais, mas ao nosso relacionamento intrapessoal. Como é que você sabe que você está bem? Bem com Deus, bem com você, bem com a sua família, bem com seus irmãos da igreja, bem com as outras pessoas. Paulo está nos dando aqui uma dica, que a paz de Cristo é o árbitro no nosso coração. Se está faltando essa paz, Deus está acendendo uma lanterna vermelha aí no seu coração, dizendo: olha, tem coisa errada, tem coisa errada, é preciso acertar, é preciso consertar. A paz de Cristo é o árbitro do nosso coração. Paulo diz outra coisa aqui no verso 15: e sede agradecidos. Você, como um cristão, não pode ser alguém ingrato, que vive murmurando, reclamando da vida que leva, da casa que mora, da comida que come, da roupa que veste, da igreja que frequenta, da família que tem, do país que mora. A gratidão é uma marca do cristão. Mas tem mais. Olha o versículo 16 comigo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Meus amados, nós estamos vivendo um período muito curioso da história, e eu acho que daqui a alguns anos, talvez algumas décadas, os estudantes vão ler nos livros, na literatura, nos registros históricos, do que foi a pandemia do ano 2020. E eu escuto tanto, e eu leio bastante, eu vejo as entrevistas e tal, etc. E às vezes eu fico olhando que as pessoas já estão saturadas de ver Netflix, de série de televisão. Os filmes já esgotaram todos. E tem muita gente entulhando a alma com notícias e mais notícias trágicas, às vezes até distorcidas, e não estão pegando a sua Bíblia. Meu amado irmão, é hora de você ter o seu coração repleto da palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Você tem que estudar a Bíblia, você tem que meditar na Bíblia, você tem que conhecer a Bíblia, você tem que conhecer as promessas de Deus, você tem que nutrir a sua alma, você tem que alimentar a sua mente, você tem que enriquecer seu coração, você tem que se voltar para a Escritura, porque é na medida que você vai lendo, estudando e meditando na palavra de Deus, é que você vai sendo habilitado por Deus para instruir as outras pessoas, para aconselhar as outras pessoas, para viver uma vida sábia, para viver uma vida de glorificação a Deus, para viver uma vida bonita, santa, com gratidão, com alegria, com entusiasmo pela vida.
Tem muita gente ansiosa, tem muita gente deprimida, tem muita gente desesperada, tem muita gente querendo dar cabo da própria existência, porque só joga para dentro da alma coisa ruim. Comece a abrir a sua Bíblia, comece a ler sua Bíblia, e você vai perceber que a alegria vai voltar, a paz vai voltar, a sabedoria vai voltar, a bênção de Deus vai fluir na sua história e na sua vida. E eu quero concluir, versículo 17. Paulo diz assim: e tudo que fizerdes. Agora Paulo já está mostrando aqui a necessidade de você ser alguém proativo, você descruzar os braços, porque tem muita gente que acha que esse período de pandemia é de ócio, vazio. Meu amado irmão, o fato de nós estarmos em quarentena não significa que nós estamos inativos, parados, sem o que fazer. Tem tanta coisa boa para fazer, tem tanta coisa urgente para fazer. E Paulo diz assim: tudo o que fizerdes, e ele classifica, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por isso graças a Deus Pai. Você pode fazer muita coisa com palavras, sabia? Suas palavras podem ser medicina para a alma. Você pode usar as suas redes sociais para espalhar a boa semente da esperança, a bendita palavra de Deus. Então, se você está trabalhando com as palavras, que essas palavras sejam abençoadoras, em nome de Cristo. Se você está trabalhando e agindo e fazendo, e também em obras, como o texto está dizendo, seja em palavra, seja em ação, o que você estiver fazendo, dentro da sua casa, fora da sua casa, em qualquer contexto, faça isso em nome de Jesus e dê graças a Deus. E se nós então despojarmos daquilo que tem que ser retirado com uma roupa suja da nossa vida, como diz o versículo 8, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, mentira, tudo isso, joga fora, joga fora, joga fora, revista-se agora com as virtudes cristãs, misericórdia, mansidão, humildade, bondade, longanimidade, ajuda o outro a se levantar, perdoe, ame, e você vai ver como Deus vai trazer paz, alegria, entusiasmo para você viver e ser uma bênção na vida de outras pessoas. Como é que está o seu guarda-roupa espiritual? Essas indumentárias estão lá? Comece a vesti-las. E comece a ser uma bênção, comece a ser um abençoador. Que Deus abençoe o seu coração nesta noite. Amém. Graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos. Espero que os irmãos tenham tido uma semana maravilhosa e que essa semana que se inicia também seja melhor do que a que nós já passamos. Eu tenho uma notícia boa para os irmãos, que nessa terça-feira a Ordem dos Pastores irá se reunir e nós vamos receber alguns protocolos, né? Ou seja, um protocolo de como proceder na reabertura das igrejas. Então eu acredito que dentro em breve nós teremos a volta dos nossos cultos. A volta dos nossos cultos presenciais, né? Eu não sei como vai ser, de que forma que vai acontecer, mas eu espero que aconteça de forma segura, de forma rígida, né? Para que nós não sejamos um propagador do vírus, né? Eu agradeço os irmãos que estiveram orando pelo tio da Penha. Ele teve uma melhora, mas continua carecendo das nossas orações. Peço aos irmãos que orem pela família da irmã Vera.
A irmã Vera está com o irmão internado em estado terminal, já foi desenganado pelos médicos e a família está muito triste, perdida no que fazer, porque é um momento difícil, né? A família não pode se reunir, o velório não pode ser feito, são coisas e momentos muito inéditos que nós estamos passando, mas momentos ruins, né? Então nós pedimos que os irmãos estejam orando pela família da irmã Vera, para que Deus possa estar consolando o coração de todos os parentes. Para finalizar o nosso culto, eu gostaria de orar com os irmãos, pedindo que Ele nos dê uma semana abençoada e que Ele nos guarde, que Ele nos proteja, que Ele, o mais rápido possível, Ele permita que os nossos cultos sejam realizados presencialmente na nossa igreja. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, pela semana que já se passou. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus poderoso, maravilhoso, um Deus que perdoa os nossos pecados, nos ajuda nas nossas dificuldades, um Deus que está sempre de braços abertos para nos perdoar, e o Senhor está sempre presente nas nossas vidas, ó Deus, ao ponto de nos dar mais uma chance, Senhor, nos ensinando como viver nesse mundo, Senhor, tão difícil para nós que somos cristãos. Senhor, nós te pedimos pela família da Vera, que o Senhor possa abençoar cada parente, que o Senhor possa dar consolo, ó Deus, àqueles que sofrem, e que os familiares consigam, ó Deus, com a tua ajuda, proceder nesse momento tão difícil que a vida traz para eles, ó Deus. Senhor, colocamos nas tuas mãos a reunião da Ordem dos Pastores que vai acontecer na terça-feira, que nós possamos, até que enfim, Senhor, receber um protocolo, um passo a passo, ó Deus, de como proceder na reabertura das nossas igrejas. E de que o mais breve possível, Senhor, nós possamos nos encontrar para rever os nossos irmãos e poder te cultuar, ó Deus, de uma forma segura. Entregamos nas tuas mãos nossa semana, Senhor, nossas vidas, pedindo ao Senhor que os teus anjos, ó Deus, estejam acampados ao nosso redor, que nós não sejamos fracos, ó Deus, ao ponto de permitir que Satanás tenha influência nas nossas vidas, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, de joelhos dobrados, nós possamos estar sempre na tua dependência, ó Deus. Nós oramos agradecidos no nome santo do teu Filho Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Confessando
Jesus.